Vitória. E a tela tá errada de novo. Eu vou falar, essa música da introdução da Vitória, ela me dá um sentimento muito específico e ruim. Quando eu era criança, eu era muito acostumado a todo dia de manhã tomar um copo de Nescau pra acordar. O pessoal tomava café pra acordar, eu tomava Nescau pra acordar. Eu era muito acostumado a tomar isso. Se eu não tomasse um copo de Nescau pra acordar, eu ficava extremamente agoniado o dia inteiro. Eu preciso de Nescau, eu não aguento, eu preciso de Nescau, eu preciso tomar o meu copo de Nescau. Eu ficava muito agoniado. E essa música me dá esse exato sentimento. Por quê? Pacto é um acordo, uma aliança, uma promessa, uma união Ah, é, Xuxa o Pacto. entre duas ou mais pessoas. Sim. Você pode fazer um pacto com o seu amigo de nunca mais beber café, por exemplo. Você pode fazer um pacto com o Pois faça. Café não é bom. seu pai de nunca mais mentir. Você pode fazer o tipo de pacto que você quiser, com quem você quiser, inclusive com o diabo. Mas fazer um pacto significa que você tá preso àquele compromisso e àquela pessoa. Sim. Então, como seria fazer um pacto com o diabo? Qual seria Como o seria? acordo? Será Depende. que no seu nome artístico teria que ter alguma referência? Será que você teria que escrever sobre ele nas suas músicas, mas de maneira subliminar? Será que os seus brinquedos seriam amaldiçoados? Será que você teria que Não necessariamente, né? Geralmente o pagamento é alma. vender a sua alma pra ele ou a alma de várias crianças? A verdade é que pacto com o diabo não faz nenhum sentido, inclusive no âmbito religioso. Porque quem fazia pacto com as pessoas era Deus e não o diabo. E mesmo indo contra a própria Bíblia, a Igreja Universal espalhou por aí que a Xuxa tinha um pacto com o diabo. Ah, foi a Universal que Por mais fez isso? absurdo e tosco que isso possa parecer, Ponte aquilo de novo, a Igreja Universal fazendo merda, hein? Comentaram agora que no react do Bom, da minha voz estava muito alto comparado ao vídeo. É, eu esperava já, eu tava em live. muita gente acreditou nessa história. Hoje a gente vai falar sobre a Xuxa e o pacto. Oi, tudo bom? Vamos lá. Maria das Graças Xuxa Meneghel começou sua carreira como modelo quando ela tinha 17 anos. Em 1983, ela foi chamada para ser a apresentadora do Clube da Criança na TV Manchete com apenas 20 anos de idade. Em 1986, ela foi trabalhar na Globo. E tem uma coisa que eu já nem lembro se é verdade ou não. É verdade que a Xuxa fez um filme mais 18 com alguém menor de idade? Eu não lembro se isso é verdade ou não. Globo como a apresentadora do Show da Xuxa, e ali ela montou o seu império e virou a rainha dos Império. baixinhos. A primeira polêmica envolvendo a Xuxa foi um filme que ela fez em 1982. Eu queria saber por que ela tá usando esse microfone ali e tá melhor que o meu. A primeira polêmica envolvendo a Xuxa foi um filme que ela fez em 1982, e nesse filme ela faz uma adolescente de 16 anos que trabalha com fuk, e essa adolescente seduz um menino de 12 anos e aí leva ele pra cama. Quem entendeu? Ela respondeu minha pergunta. Na época, o ator tinha 12 anos e a Xuxa tinha 19 anos. É bizarro, é esquisito, é desconfortável, e a própria Xuxa diz que se arrependeu de ter participado desse filme, e por isso, de 1991 a 2018, ela conseguiu barrar o filme judicialmente, ou seja, ela conseguiu impedir que o filme fosse exibido. Mas ela fala abertamente sobre o filme e deixa claro que foi ficção, ou seja, não aconteceu nada entre ela e o ator. Só que nessa época, de 1982 a 1983, além do filme polêmico, a Xuxa também apareceu na capa da Playboy. E aí depois, em 1983, ela virou apresentadora de um programa infantil. Então as pessoas começaram a usar isso contra ela, não pegou muito bem pra imagem dela. Mas esse foi só o começo, porque as coisas pioraram, ela fez pacto. Essa história começou em 2008, quando saiu na capa da Folha Universal, que é o jornal da Igreja Universal, a seguinte matéria, e eu abro aspas. Nos Estados Unidos, pastor acusa a apresentadora Xuxa de ter aliança com o diabo e diz que ela vendeu a alma por 100 milhões. As supostas relações entre alguns artistas famosos e rituais satânicos causam polêmicas há várias décadas. Fecha aspas. Aí eu fico assim, me perguntando, me questionando, como que o pastor sabe o valor exato? E eu fico pensando também, será que o diabo,
Ele paga boleto? Será que ele passa no cartão? Será que ele tem alguém pra administrar as dívidas dele? Hoje eu paguei o pacto com o Cláudio, amanhã eu vou pagar o pacto com a Xuxa. Como será Porque, né, 100 milhões de dólares seria um grande problema para a economia mundial, não é? que ele administra Ou pelo menos a o brasileira. trabalho dele? Enfim. Será que a Xuxa é responsável pela inflação do Brasil? A Universal começou a distribuir esses folhetos falando do suposto pacto com a Xuxa. O vídeo do pastor falando do pacto caiu nas redes sociais e aí foi montado o circo. Esse pastor, Josué Irion, ele foi o pioneiro em falar que tudo era do capeta. Foi ele que começou essa fofoca de que a Disney era do diabo, que a Disney era do capeta, que tinha mensagens subliminares. E foi ele que começou essa história da Xuxa. Primeiro, ele implicou com o nome dela e ele disse: a Disney não é do capeta. A Disney é perigosa, porque ela é dona de quase tudo. Que era o nome de 2 demônios brasileiros, Oxu e Orixá, e daí forma-se Xuxa. Eu procurei por Oxu e eu não achei nada, mas eu sei que orixás são divindades da mitologia africana. E entre eles tem o Exu e o Oxum, então talvez... Tem o Oxum. Esse Oxu que o pastor falou é um desses 2, mas eu posso dar errada. Enfim, o pastor afirma que são demônios brasileiros, mas na cultura africana são entidades. E eu quero saber de onde foi que esse pastor tirou o nome desses 2 demônios brasileiros, porque a Bíblia não fala nome de demônios. Tem Satanás, Diabo, Belzebu, que significa rei das moscas, Belial, que significa inútil, e Abaddon Lúcifer. e Apolion, que significa destruidor, mas todos esses nomes... Se não estou enganado, aparece Lúcifer também, mas não como demônio. Aparece como o nome do antigo de diabo, né? Nome quando ele era um anjo. Se não me engano, era isso. Nomes se referem ao mesmo ser que é Lúcifer. A Bíblia também fala nome de deuses pagãos, mas eles não são demônios, eles são deuses. E eu só tô citando a Se não estou enganando, Caraca, se não estou enganado, ele cita o diabo, né? Como vários nomes, e o resto é citado como os seus demônios ou os seus servos, alguma coisa assim. Eu acho que é só isso. Não tem uma nomenclatura exata para as outras entidades na Bíblia em si. Eu acho que é só o diabo mesmo que tem diversos nomes. Oh, poxa! Foi pra tela cheia. Bíblia, porque ele é um pastor evangélico que tem como base a Bíblia. Só que a Bíblia não fala o nome de demônios. Então, de onde foi que ele tirou esses nomes? Se não me engano, tem alguns outras fontes além da Bíblia que você também pode usar como negócio, mas eu não sei exatamente quais são. E o que ele quer dizer com demônios brasileiros, se a ideia de demônio é anjo caído, então ele não tem uma nacionalidade. Aí ele continua dizendo que ela vendeu a alma por 100 milhões de dólares e que 2 vezes no ano ela tem que ir na igreja de Satanás em São Francisco pra doar sangue. De onde foi que ele tirou essa informação? 100 milhões de dólares pra doar sangue 2 vezes por ano? Que instituição é essa? É o SUS? E ele também fala, e eu abro aspas. Eu vi um filme na Argentina dela dormindo com o seu próprio filho. Eu fecho aspas. Como é que é a parada? Lembra o rolê da polêmica do filme que eu falei? Então, ele foi além e disse que o menino era o filho dela. Ele continua dizendo que ela criou uma boneca e que essa boneca tirou a vida de uma criança aqui no Brasil. E aí no fundo dá pra ouvir uma mulher falando, oh my god. Nessa mesma pregação, ele fala que o boneco Barney é usado pra sacrifícios e pra comer partes humanas. E as pessoas acreditam nessa história. Essa mesma revista... Eu sinto que é a mesma coisa. É a mesma coisa que, por exemplo... Foi mal. Eu sinto que é a mesma coisa que, por exemplo, vamos dizer assim, ó. A Apple vai e faz, vamos fazer iPads. Fizemos iPads. Aí eu chego e falo, olha só, eu vou usar este iPad aqui, eu vou usar este iPad como uma tábua para sacrificar fetos. É isso. Eu vou usar este iPad como uma tábua para sacrificar fetos. Então, chega
as pessoas e falo, gente, a Apple fez o iPad para servir como tábua para sacrificar fetos. Não é assim que funciona. Se uma pessoa usa uma coisa para um propósito ruim, não quer dizer que ela foi feita para ser um propósito ruim. De que eu tava falando mesmo? Ele fala que o boneco Barney é usado... Boneco Barney, é isso que eu tava falando. Se alguém usou o boneco Barney para alguma coisa ruim, não quer dizer que o boneco Barney foi feito para uma coisa ruim. Para sacrifícios e para comer partes humanas. E as pessoas acreditam nessa história. Essa mesma revista da Universal fez uma... É no mesmo nível de Mensagens Subliminares 2010. Matéria sobre a banda Iron Maiden. E ela diz o seguinte, eu vou abrir aspas. Rei Leão, deita no chão, poeira se levanta. Sex. De novo. Juventude Perdida compra ingressos para show de músicas do diabo. E aí embaixo tem escrito: totalmente emaconhados, os jovens gritam Maiden, Maiden e comemoram a aquisição do ingresso para o culto ao tinhoso. Eu fecho aspas. E era esse tipo de coisa que as pessoas acreditavam em 2008. E algumas acreditam até hoje. E sabe no que mais as pessoas acreditavam? Que nas músicas da Xuxa, se ouvidas ao contrário, tinha uma mensagem subliminar. De acordo com essas pessoas, se você virasse o CD da Xuxa ao contrário... Era o disco. Eu mutei. Mensagens subliminares de adoração ao diabo. Na música Meu Cãozinho Xuxo, a mensagem era: meu anjo é o diabo e o mundo tem que ter esse seu amor que recebo. Na música Marque um X, ela fala X 3 vezes, ou seja, 666, 666, capeta, pá. Eu sinto que X 3 vezes, na verdade, é outra coisa, hein? Xuxa ao contrário, se você tem menos de 10 anos, não assista. Na música Doce Mel, a mensagem era: sangue, 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 parece que Exu não sai daqui. Na música Quem Quer Pão, ela diz: ah, não vai ao céu, fique ao lado do diabo. E a música mais clássica de todas, Hilari... Eu tenho certeza que tem como pegar algum tipo de frase ruim em qualquer música gospel ao contrário. Que se tocada ao contrário, você invocava 5 tipos de demônio diferentes. A lenda urbana era a seguinte: um ex-bruxo virou... Desculpa, Vitória, ficar pausando tanto seu vídeo.
Onde é que eles viram essa frase? O pastor evangélico, ele começou a dizer que Hilarie tinha a ver com Ere, que são as crianças do candomblé, e a igreja considerava pequenos demônios. O compositor da música, Cid Guerreiro, disse que Hilarie vem de hilária, porque a Xuxa era uma pessoa muito engraçada, ela era uma pessoa hilária. O Iê vem de iê, uô, que era um refrão muito usado na Bahia, e ele queria algo forte pra usar na música, daí veio o Hilarie. Além disso... Você pode só pensar também que, tipo, pô... Nem precisa usar isso também. Você pode pensar o seguinte. Cara, a Xuxa fez um pacto com o diabo e ela agora está mandando mensagens subliminares na sua música. Não era ela que escreveu as músicas dela, né? Disso, no CD tinha uma música chamada Dança do Bambolê, então ele colocou esse iê pra rimar com bambolê. E essa é a origem da música de acordo com o criador dela. E ele também disse que pra você pegar o CD, colocar ao contrário pra procurar mensagens, você tem que ser muito desocupado. E Cid Guerreiro, você está muito mais do que certo. Porque o que o povo brasileiro é um povo desocupado. O que não faz falta um emprego na vida da pessoa? Além do rolê das músicas ao contrário, teve a história da boneca encapetada da Xuxa e esse sim como é que é? Foi um surto coletivo. A matéria é de 1989 e diz o seguinte... Boato macabro da boneca da Xuxa toma conta da cidade. A matéria explica que essa história tem duas versões e as duas versões acontecem em Sorocaba. Na primeira versão, uma menina dormia todas as noites com a boneca da Xuxa e aí, em uma dessas noites, o capeta entrou na boneca e a boneca atacou a menina que não sobreviveu. Na segunda versão, a história conta que uma menina queria muito uma boneca, que ela via a boneca na TV e ela falava: mãe, eu quero muito essa boneca, eu gosto muito dessa boneca. Só que a mãe, saco cheio da menina enchendo o saco dela, falando da boneca, falou assim: olha aqui, querida, eu só vou comprar esse diacho dessa boneca se o capeta me der o dinheiro pra comprar essa boneca. No dia seguinte, o que tinha lá na porta da mãe? Isso mesmo, o valor exato pra comprar a bendita da boneca. A mãe foi na loja, comprou a boneca pra criança e levou pra casa. A menina abriu o pacote. Oi? Ela chega e fala: eu só compro esta boneca se o demônio me der o dinheiro. No dia seguinte aparece na sua porta o dinheiro. Você vai pegar e vai comprar a boneca? Você tá ficando maluca? Da boneca e super feliz, deu um abraço apertado na boneca, porque ela finalmente tinha ganhado aquele diacho daquela boneca. Mas a boneca se transformou, cresceram peitos na boneca, cresceram garras na boneca e ela atacou a menina, que também não sobreviveu. E essa é a história da boneca da Xuxa amaldiçoada. Não se sabe quem começou essa história, não se sabe em que bairro começou essa história, mas foi um surto coletivo e as pessoas realmente acreditaram nessa história. A lenda diz que a mãe entregou a boneca pro monsenhor da igreja católica e esse monsenhor trancafiou a boneca dentro da igreja da catedral. E o que foi que aconteceu? As pessoas acreditaram na história e elas foram na igreja atrás do padre pra ver a tal da boneca amaldiçoada. O padre teve que fechar as portas da igreja e ele teve que ir atrás da polícia e da imprensa pra falar: gente, pelo amor de Deus, não tem boneca aqui não, vocês estão malucos da cabeça. Por coincidência, essa história aconteceu em 1989 e em 1988 tava lançando um filme sobre um boneco assassino possuído, que era o primeiro filme do Chuck. E aí, vocês já devem imaginar o que aconteceu. As pessoas acreditaram na história do Chuck e colocaram o demônio do Chuck na boneca da Xuxa. A Xuxa já falou sobre todas essas polêmicas e, obviamente, ela não tem um pacto com o capeta. Ela diz que, na verdade, ela tem uma relação de amizade e respeito com o cara lá de cima, porque senão ela não teria conquistado tudo que ela conquistou na vida. Em 2008, ela processou a Igreja Universal por causa do jornal, falando que ela tinha feito pacto, e em 2012 ela ganhou esse processo e a Igreja Universal foi condenada a pagar 150 mil reais pra Xuxa. E essa foi a história sobre a Xuxa e o pacto. Eu admito que eu não fazia ideia de que a Igreja Universal tinha começado essa história e que tinha um pastor eu também não fazia ideia. Que espalhava essas lendas urbanas nas pregações dele e as pessoas acreditavam. Eu já tinha escutado muita coisa que esse cara falou através de outras pessoas, então ele plantou minhoquinha na cabeça do brasileiro. Por isso é sempre bom se informar, ir atrás da informação e ter certeza do que a gente tá ouvindo e ter certeza do que a gente tá acreditando. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado. Dá um like, porque ajuda o canal. O YouTube fala assim: olha, as pessoas gostam desse vídeo, então eu vou recomendar ele. Se inscreva no meu canal se você quiser, me siga nas redes sociais.
E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E vem aí, hein? Vem aí, Vem Caso aí. Criminal. Oh, 7 yeah. Pecados Capitais. Tá vindo aí. Coisa boa. Aguardem. Tchau. Eu tenho quase certeza que já saiu e eu não tô sabendo. Deixa eu ver. Não saiu ainda não. Mas, bom, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou postar tudo agora. Eu tenho 14 vídeos pra postar hoje. E são quase 8 horas da noite. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Vitória. Esse aqui que tá aparecendo aqui do lado aqui, ó. Se inscreve no canal dela. E... eu tenho que começar a mudar a introdução dos meus vídeos, porque eu ainda estou muito culpado por não falar, galera, vamos ver o vídeo original primeiro. Eu vou mudar. Na semana que vem, a intro vai mudar. Oh yeah!